qual é a minha tribo. Tem o versículo-chave. Se vocês, Haddad, está me ouvindo aí, anote num caderninho, né? Para você estar aí depois buscando na Bíblia e estar estudando também após essa programação. O versículo-chave se encontra em Efésios 5, 1 e 2, que diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A pergunta é: qual a minha tribo? Então, ao final dessa programação, eu espero que você saiba responder qual é a sua tribo e reflita se essa tribo tem agradado a Deus, né? Então, primeiro a gente vai pesquisar tribo, qual é o significado, que tribo, do termo latino tribus, é um tipo de agrupamento humano unido pela língua, costumes, instituições e tradições. Nós temos muito o hábito de, como está falando qual é a minha tribo, para trazer na linguagem para vocês entenderem melhor, qual é o seu grupo. Que grupo você tem estado inserido, né? Nessa fase aí que a gente está de distanciamento, nós temos buscado se inserir em grupos de internet, né? Em grupos de WhatsApp. Temos nos inserido em vários tipos de grupos de jogos, né? Tem jogos aí que a gente sabe que se formam um grupo, se reúnem para ficar jogando. Então, são vários tipos de grupos, de vários segmentos, e que tem arrastado multidões, né, a tomar forma deste grupo. E o que Deus quer nos alertar esta noite é que Ele tem um grupo específico para você. Ele tem um grupo, desde que você nasceu, Ele já tem um projeto, Ele já tem um grupo formado, que é o grupo ou a tribo de Judá, né? É a tribo de Cristo. Porque se a gente for buscar em Apocalipse 5:5, tem referência do dono dessa tribo, né? Então aqui em Apocalipse 5:5 está escrito: E disse-me um dos anciões: Não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Estudando sobre tribos, nós viemos a falar que existe tribos de vários segmentos, as tribos de músicas, né? Onde a gente segue o padrão daquele tipo de música. Tem tribos também de vestimentas, né? São vários tipos de tribos. Na apostila, se você tiver acesso a ela, você vai estar conhecendo as tribos de rock and roll, de hippies, de vários tipos de emos, né? São tribos conhecidas aí mundialmente. E a pergunta é: qual é a sua tribo? Se você tem tomado cuidado de estar se inserindo na tribo que é feita para ti, o cristão, aquele que serve a Cristo. Quando nós procuramos uma tribo, um grupo, nós tentamos nos identificar com ele. Se tem alguma coisa nesse grupo que eu gosto, né, que me chama atenção, ou até o que eu não gosto. Quando a gente não gosta, a gente se afasta, né? E através desses grupos nós somos influenciados. E a influência, ela é muito perigosa, né? Porque ela pode estar te influenciando para as coisas boas ou para as coisas ruins. Influenciar significa exercer uma ação psicológica ou uma ascendência sobre alguém ou algo, causar ou sofrer uma modificação física e intelectual. Olha só o risco que a gente corre de estar nos influenciando, né? Nós sabemos que nós somos uma geração que devemos influenciar, não ser influenciado, né? Então, tem vários tipos de influencer aí conhecidos, famosos, né? Que são pagos para estar influenciando na mídia. Você seguir o A ou B, gostar de A ou de B. Mas nós temos que ter o cuidado de ser influenciado pelas coisas boas. E de que forma que eu posso estar me influenciando em coisas boas? Quando eu buscar o caminho certo, o
caminho certo, nós sabemos que é Jesus. E de que maneira nós temos buscado estar inserido no grupo de Jesus, né? Então, nós temos que estar atento a isso. Os grupos que eu estou buscando na internet, será que ele agrada a Deus ou ele tem entristecido o Espírito Santo? Né? A tia Lu não está aqui querendo acusar ninguém, né, de estar seguindo grupos da internet, influencer, youtuber. Não, a tia Lu só está aqui alertando você que está me ouvindo, que tem aí se envolvido em vários tipos de grupo. O melhor amigo que você tem é o Espírito Santo. Esse não falha. Qualquer tipo de consulta que você fizer com ele, vai ter a resposta certa. Quando algo me incomoda, eu consulto o Espírito Santo. Eu pergunto, Espírito Santo, isso agrada o meu Deus? E na hora ele já vai me convencer do que é certo e do que é errado. Né? Então eu tenho certeza que o grupo que você tem se inserido aí, o Espírito Santo já tem te dado um toque, olha, cuidado, vai devagar, né? Então nós sabemos que nós temos que buscar uma referência. O ser humano, ele nasce já com ele tem já essa vontade sedenta de buscar algo para se espelhar, para estar unido, né? O ser humano, ele não foi criado para estar sozinho, ele foi criado para seguir algo e para servir algo. E então nós temos que cuidar com aquilo que nós estamos servindo ou seguindo. A sua referência, ela não pode ser o padrão do mundo, né? A sua referência, ela tem que ser o quê? Um dos lemas que nós usamos no Haddad: ter o caráter de Cristo. Então essa é a referência que nós, haddadianos, devemos buscar, e não vai ter erro. Se você buscar a ter o caráter de Cristo, você não vai errar nunca, né? Porque não é a mesma coisa que nós estamos buscando ali, é o caráter de Cristo, não é a mesma coisa de estar buscando a reputação. A reputação, ela pode ser manchada, né? Alguém pode atingir a sua reputação, mas se você tem o caráter de Cristo, não. Isso não tem como ninguém te atingir. Tu vai conseguir vencer todas as lutas diante do caráter de Cristo. Não se preocupe com a sua reputação diante da sociedade. Se preocupe em seguir o caráter de Cristo. Eu tenho também uma outra palavra que a gente acha em Romanos 12:2, né? Eu vou devagarzinho para vocês ir anotando e você está também buscando a ler a palavra de Deus junto comigo, né? Porque muitas vezes a gente acaba deixando de lado a palavra de Deus. Ela é a bússola, né? Ela nos ensina o caminho da vida eterna. E está escrito em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Senhor Jesus nos ensina que nós não devemos nos conformar com este mundo, nos conformar. O que é se conformar? É assim, a palavra se conformar, traduzida assim, é como se ser colocado dentro de uma forma, né? Propriamente é andar na forma do mundo, na moda do mundo, na aparência do mundo. E nós devemos viver a aparência cristã, a aparência de Cristo. Ali no começo, quando eu li ali o versículo-chave, diz: imitadores de Deus. Não tem como errar sendo imitadores de Deus, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela nos alerta de várias formas, dos tipos de grupos que nós nos envolvemos. Porque não tem como você não se manchar naquilo que você está envolvido. Se você pegar uma tinta preta na mão, esfregar ela, você vai manchar a sua mão. Ela vai fazer parte do seu corpo, né? A mesma coisa é num grupo que você se insere. Se você se inserir num grupo que está te levando a fazer coisas que não agradam a Deus, a experimentar, porque essa palavra ela é muito perigosa, né? Principalmente para as crianças e os adolescentes, que têm essa curiosidade de estar experimentando coisas novas. Então, aquela palavrinha que diz, só um pouquinho não faz mal, vigia, porque faz sim, faz mal. E tem uma outra palavrinha, que ela é muito perigosa também. Quando eu quiser, eu paro. Cuidado, isso não funciona. Quando você quiser, você não vai conseguir parar.
Então isso é um alerta para você que está se inserindo em grupos que não tem agradado a Deus. Que às vezes por você estar se sentindo sozinho, por falta de amigos, ou está passando por algum processo difícil, de solidão, de tristeza, de frustração, porque todos nós passamos, porque somos humanos, perfeito é só Jesus, nós buscamos nos conformar com a situação e tá fazendo as coisas que não agradam a Deus. E quando nós somos em grupos errados, nós somos induzidos, né? Nós estamos ali fracos, nos inserimos em grupos errados e somos induzidos a errar mais ainda. E aquela história que eu estava falando sobre quando eu quiser eu paro, você vai se afundando em coisas que não agradam a Deus, em jogos, em músicas, em vícios, vários tipos de coisas que não agradam a Deus. E quando você quiser voltar para trás, pode ser tarde demais, né? Então Jesus está trazendo um alerta para você. Nós sabemos que é difícil, o mundo ele é muito vasto, ele é muito aberto, cheio de novidades, e nós somos como ovelhas. Eu digo que a gente é como ovelha indo para o matadouro todo dia. A gente acorda, vira ovelha, né? A gente está ali tentando seguir o caminho de Cristo com várias ofertas e que a gente tem que estar recusando. E de que forma que a gente recusa? Só diante de Cristo, com o sangue de Cristo. É só Jesus que pode nos ajudar a estar nos afastando de coisas que não agradam a Deus. E a pergunta vem, como que eu posso imitar a Cristo? De que forma que eu posso imitar a Cristo? No caráter. O caráter de Cristo é manso, é humilde de coração, né? Em Mateus 11, 29 nos ensina isso. E então a gente pode estar sendo manso e humilde de coração em todos os lugares que nós frequentamos, dentro de casa, junto com os nossos pais, com os nossos amigos. Nós temos que tentar nos manter calmos, mesmo diante das dificuldades, das turbulências. Nós temos que fazer a diferença. Nós sabemos que o cristão, ele faz a diferença, onde quer que ele esteja. Não precisa ele falar, só com os seus gestos e com os seus atos. Eu sou testemunho disso, que de várias vezes pessoas chegaram perto de mim e perguntaram. Isso é para glorificar a Deus, né? Porque eu sou falha, eu tenho muitas falhas. Mas pessoas chegar perto de mim e dizer, a irmã é cristã? Fala até baixinho perto de mim, a irmã é cristã? Aí eu falo sim, daí ele fala, a irmã é diferente. Ou você é diferente. Às vezes a pessoa nem é cristã, chega e fala, você tem um ar diferente. Você é evangélica? Daí a gente fala sim, então faz a diferença, não precisa estar falando, você tem que estar agindo, você tem que estar influenciando, né? Cristo te chama para ser influência no mundo, fazer a diferença nesse mundo. De que forma? Com as suas ações, né? Imitando o caráter de Cristo. Então, também nas vestimentas, nós temos que cuidar do jeito que a gente veste, né? Para estar cuidando aí, não estar se sensualizando, não tá... Quando a gente sai de casa, a gente olha para o espelho. Aí a gente fala assim, espelho, amigo, Espírito Santo. De que forma que eu tô? Tô agradando? Tô agradando a Cristo? Ele vai te falar de uma forma carinhosa e amorosa, porque Deus é amor. Ele não é um Deus de ferro e fogo, como diz, você vai fazer e pronto. Não, ele convence pelo amor. Eu me converti jovem. E quando eu aceitei Jesus, eu tinha muita dificuldade de me incluir nos padrões da igreja que eu me converti, Assembleia de Deus. Para mim foi uma dificuldade muito grande. Então, os primeiros cultos, eu continuei indo com as vestimentas que eu ia antes, né? Eu falava assim com Jesus, Senhor Jesus, eu não quero agradar o homem, eu quero agradar a Ti. Então, eu quero que o Senhor me convença a andar da forma que o Senhor quer que eu ande. E eu fazia essa oração. E Deus foi me limpando, que eu fui me renovando nas vestes, no jeito de falar, no jeito de andar, que eu nem percebi. Então, o Espírito Santo me transformou. Então, é assim que ele faz. Não é com acusações, olha, você tem que andar assim, andar assado. Não. O Espírito Santo, ele te convence a andar da forma que ele quer que você ande. Ele vai te convencer. Tu vai acordar, vai se olhar no espelho e vai ver de que forma que você tem que sair de casa.
Nas palavras também, né? Que a gente, cristão, a gente pede perdão no pensamento o tempo todo, né? Que é só Jesus. Então a gente tem que ser verdadeiro, fugir nas mentiras, usar as palavras de Deus para combater as ideias malignas, que vem de vários tipos de coisas, né? Vem dos grupos influenciadores, vem dos amigos. Então nós temos que ter esse posicionamento cristão. Nós temos que se posicionar diante da sociedade em escolher as coisas certas e erradas. A palavra do cristão é sim, sim e não, não. Quem te dá força a isso? O Espírito Santo. É Ele que te ajuda. Nas escolhas também, que a gente tem que escolher fazer a vontade de Deus e não a minha, que nós não queremos fazer a vontade da nossa carne, né? A gente briga com a nossa carne todos os dias, então nós temos que fazer a vontade de Deus. É o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. E também no olhar, né? Que a gente tem que cuidar com os nossos olhos. Nós temos que vigiar com os nossos olhos. Temos que cuidar para não ter... A gente tem que ter aquele olhar amoroso. Não temos que ter aquele olhar acusador, ou olhar arrogante, né? Porque Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Com humildade a gente consegue tudo, né? Trilhar o caminho da humildade, ser humilde, manso e humilde de coração, como Cristo. E também a adoração. Quando nós nos inserimos em grupos, esses grupos de músicas ou grupos de jogos, quando ele se torna demasiadamente quer dizer, além do que é o normal, que nós nos focamos só isso, queremos só assistir séries, queremos só jogos, queremos só esses grupos de amizades assim que são distorcidas, com palavras que ferem as outras pessoas, grupos que fazem assim relações ao bullying, essas coisas. Então a gente tem adoração a isso, a gente acaba adorando. Tem pessoas que pensam assim, adoração é só adorar a imagem, é só adorar. Não, adoração é de várias coisas. Quando você coloca aquilo no seu coração acima de Deus, é uma adoração. Então se você está jogando demais e está colocando isso acima de Deus, você está adorando ao jogo. E isso Deus não se agrada, né? Porque somente a Deus é a nossa adoração. Nós podemos até admirar alguém, mas não adorar. Dizer, eu adoro. Não, a gente tem que cuidar. Adorar somente a Deus. Admirar, a gente pode admirar, né? A gente admira os nossos pais, os nossos avós, nossos amigos, nossos pastores. Mas adorar, a adoração é só a Deus. Porque Deus, Ele é amor, Deus é todo poderoso, onipresente, onipotente. Ele é digno de toda adoração. Ele é santo, Ele é puro. Ele é o Deus de milagre. Então nós temos que adorar a Deus. Então nós temos que cuidar muito quando a gente começa a adorar muitos objetos, muitos jogos, muitos os grupos que a gente está inserido. Nós temos que cuidar, né? Por isso a pergunta no começo: qual é a sua tribo? Que tribo que tem dominado o seu coração? Você tem se entregado numa tribo que o Senhor escolheu a ti? Um grupo que o Senhor escolheu a você? Porque Deus tem um projeto na sua vida. E você tem que se dedicar inteiramente a Ele, né? Então, com adoração e imitando a Cristo, você vai chegar onde o Senhor quer para a sua vida. Deus tem o melhor para ti. E sendo imitadores de Cristo, você vai estar alcançando a graça divina, né? Então, mostrando aqui pela Bíblia, nós temos que cuidar do tipo de tribo que nós temos nos envolvidos, os tipos de grupo. E o que o Senhor vem nos alertar essa noite é que você venha ser imitador dele, imitador de Cristo. Então Ele tem nos ensinado que nós podemos estar adorando a Ele em espírito e em verdade, buscando Ele a todo momento, né? Na Bíblia, lendo a Bíblia, que é um livro maravilhoso, nos ensina a estar passando por tribulações. Quando nós estamos com problemas, você pode estar abrindo a Bíblia, que você vai achar a saída. A Bíblia é a nossa bússola, né? É o nosso mapa que nos conduz à vida eterna. Então, que o Senhor Jesus possa te dar força, abrir os seus olhos para escolher a tribo certa nesta noite, para a glória do teu nome. Eu trago essa palavra e entrego
ao Senhor, cada um que está me ouvindo nessa noite, que está precisando ouvir essa palavra, que ela possa fazer efeito, surgir efeito, que ela possa brotar no seu coração e que você possa achar o caminho que você tem buscado, o caminho de luz, de paz. E esse caminho você só vai encontrar seguindo a Jesus Cristo. Amém. Amém.